Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início a mais uma semana sentados à mesa com Jesus, nos alimentando da Sua palavra. E eu queria refletir um pouquinho, inspirada nas Olimpíadas, acerca da resiliência, de uma capacidade que nós encontramos interiormente de nos refazermos diante de circunstâncias difíceis. As Olimpíadas eram para ter acontecido no ano passado, mas por causa da pandemia não aconteceram. E aí o Comitê Olímpico e o Japão decidiram que fariam esse ano. E a expectativa era que as Olimpíadas fossem uma grande festa celebrando o fim da pandemia. No entanto, isso não aconteceu. As Olimpíadas não aconteceram no ano passado por causa da pandemia e elas não foram uma grande festa por causa do fim da pandemia nesse ano. Mas as Olimpíadas trouxeram uma mensagem para nós, que é a de que a vida continua. Mesmo diante das circunstâncias difíceis, mesmo diante dos sonhos frustrados, dos planejamentos que não aconteceram, a vida continua. E o que nós vamos fazer com ela? Olhando para as Olimpíadas no Japão, eu pensei na própria nação, a nação que experimentou guerras, a nação que experimentou desastres naturais, terremotos, tsunamis, acidente nuclear, uma nação que se refez diante de cada uma das tragédias pelas quais ela passou, uma nação que aprendeu a resiliência, uma nação que aprendeu a se refazer diante das dores da vida, diante dos sonhos frustrados, diante dos planejamentos não alcançados. Essa nação foi palco de uma Olimpíada que não aconteceu como gostaríamos que tivesse acontecido, com um público presente, com pessoas ali torcendo, mas uma Olimpíada que aconteceu apesar da pandemia, apesar das dificuldades, em um país que sabe o que significa resiliência. E aí, eu gostaria de pensar com você como que nós lidamos no nosso dia a dia, na nossa vida, com as adversidades, com as situações difíceis que acontecem conosco. Tem um texto da palavra de Deus que está lá em 2 Coríntios 4, que diz assim, a partir do versículo 8: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O que faz o autor da segunda carta aos Coríntios declarar estas coisas? Que diante das pressões externas, perseguição, tribulação, abatimento, diante dessas circunstâncias, ele não se considerar alguém destruído, não se considerar alguém abandonado, não se deixar desanimar. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. A tribulação é uma pressão externa que vem em nossa direção. No entanto, ela não nos angustia, porque nós sabemos que Deus é conosco. Perplexos diante de tantas coisas que têm acontecido, mas não desanimados, porque nós temos uma força interior que Deus nos dá. Perseguidos, porém não desamparados, porque a palavra do Senhor diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele deu até o seu próprio filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Abatidos, porque tem circunstâncias que nos abatem mesmo. Somos humanos, somos de carne e sangue. Nós sentimos dores, sofremos, nos magoamos, nos abatemos, porém
não somos destruídos. A chave é a comunhão com Deus. A chave é a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Ler a palavra de Deus, orar e buscar a presença do Senhor é que nos fortalece interiormente, para que diante das circunstâncias difíceis nós possamos encontrar a resiliência, a capacidade de nos refazermos, a capacidade de voltar a sonhar, a capacidade de voltar a planejar. Eu não sei como você está hoje. Parece que nós estamos caminhando aí em direção à saída dessa pandemia, mas ela trouxe algumas questões para nós. Ela trouxe dúvidas, ela trouxe frustrações, ela trouxe planos que não se concretizaram, sonhos que não se realizaram, dificuldades financeiras, problemas emocionais, enfermidade, luto, dor. Como nós nos refazemos diante de tudo isso? Como nós ressurgimos das cinzas? Como que nós nos levantamos? Como que nós permanecemos em pé? Crendo em um Deus que pode todas as coisas, crendo em um Deus que deu o seu próprio Filho por amor a nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Um Deus que nos dá a força necessária para nos reerguermos diante das circunstâncias difíceis. A Olimpíada não aconteceu como nós pensávamos e gostaríamos que acontecesse, mas ela trouxe para nós a mensagem de que a vida continua e nós ainda podemos ganhar muitas medalhas. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que nós possamos encontrar no Senhor, na Sua palavra, na vida de oração, a força interior que nos faça levantar diante das circunstâncias difíceis e quem sabe alcançar o pódio e uma medalha. Deus te abençoe, uma semana na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos fortalecer interiormente, de maneira que, como o autor da carta aos Coríntios, nós possamos declarar que nós não desanimamos, que nós não nos sentimos abandonados, que nós não nos sentimos desamparados, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor nos fortalece. Que a Tua palavra seja um constante alimento para nós, de maneira que sintamos que somos fortalecidos na nossa alma e no nosso espírito, e que o tempo de oração na Tua presença traga a certeza de que o Senhor está sempre conosco. Fica conosco, Pai, não só hoje, não só essa semana, mas todos os dias das nossas vidas, e que possamos alcançar em Cristo Jesus a vitória. Nós oramos em nome de Jesus. Deus te abençoe, uma semana sentado à mesa com Jesus. E nós nos encontramos na semana que vem para mais uma degustação da Palavra de Deus. Deus te abençoe.